Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir se fazer presente no meio de nós, por meio dessa ministração, que Ele possa falar ao profundo do nosso coração e que Ele possa trazer revelação e ordem ao nosso caos. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. E o texto hoje que eu quero conversar com vocês, para a nossa breve conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quero ler a partir do verso 9 em diante, para aquilo que o Senhor quer nos falar. Vamos lá? No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda a espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata-te e coma. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o livro de Atos é um livro de transição, é um livro que eu gosto de mencionar isso para vocês, é como se fosse uma ponte do Evangelho de Jesus Cristo até nós. E o Evangelho de Jesus Cristo é o único que é capaz de salvar, de restaurar a nossa vida e nos conceder boas promessas, para que venhamos a ter uma vida plena, saudável e feliz na presença do Senhor. É justamente o caminho de conexão com o divino, com o eterno. E aqui nós vemos conexões de propósitos, nesse texto de Atos 10, conexões, união de pessoas. Cada pessoa em nossas vidas, irmãos, são portas, ou portas que devem ser fechadas, ou portas que nos dão acesso justamente a algo que jamais poderíamos ter imaginado que nos aconteceria. É o caso de Cornélio, mas de Pedro. Pedro tinha uma promessa sobre ele. Jesus falou: te farei pescador de homens. E ele está pescando alguém importante, que é Cornélio, um centurião romano, um líder, um oficial que comanda muitas pessoas, inclusive que têm um poder de matar, prender, pessoas que têm grande poder e autoridade. Cornélio, a palavra fala que houve 3 ações de Deus para que esse encontro acontecesse. Primeiro, ele preparasse o coração de Cornélio. Segundo, despertasse ele ao clamor e assim ele pudesse justamente preparar o coração daquele homem para que ele pudesse se encontrar com Pedro. E nessa ação ele enviou um anjo que conversasse com Cornélio. E o terceiro era preparar o coração de Pedro, que era um pouco religioso. E eu estou lendo a parte de Pedro, a visão que ele teve agora. E quero trazer esses versículos, contemporalizar ele, trazer ele para a nossa vida. Vamos embora para a nossa conversa? A palavra fala assim, ó: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade. Irmão, assim que Cornélio recebeu a visão celeste, e a visão celeste dele veio em forma de anjo, Deus deu uma ordem para ele: envie mensageiros para que vocês possam buscar Pedro, porque eu já tenho preparado. E durante esse processo, Cornélio não titubeou. Cornélio não teve dúvida, irmão. Olha, no dia seguinte, ou seja, assim que Deus te revelar sobre a vontade, meu irmão, coloque em ação. Assim que você souber a vontade de Deus sobre a sua vida, minha irmã, coloque em prática. Deus não trabalha de forma unilateral, eu sempre falo isso com vocês. Deus trabalha, Ele nos chamou, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 6, ou 2 Coríntios capítulo 6, para nós sermos cooperadores com Cristo, Paulo fala. E então, tudo que Deus, toda a revelação do céu sobre a nossa vida, todo chamado celestial, passa justamente pela nossa execução. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Eu gosto do texto de Ezequiel 37, que mostra justamente essa questão das visões e de como Deus se manifesta. Irmão, Deus dá-se a conhecer a sua vontade por meio de sonhos, por meio de visões e por meio de revelação da sua palavra. Essas são as 3 formas como a revelação de Deus mais comumente se expressa. Logicamente eu não posso colocar Deus dentro de uma caixinha, irmão, porque Ele pode falar de várias formas.
mas normalmente, comumente, é dessa forma. Em Ezequiel 37 conta a história de Ezequiel. No capítulo 1 fala assim: a mão do Senhor me fez andar sobre um vale de ossos secos. Quem quer andar sobre um cemitério, irmãos? Quem de nós, em sã consciência, andaria sobre um vale de ossos secos? A palavra fala que foi a mão do Senhor. O profeta estava ali contra a própria vontade. Mas o Senhor tinha um chamado para ele, justamente um chamado de restauração. Embora pareça ressurreição, não. Aquilo era o povo de Israel, que estava perdido em seus pecados. Por isso a morte alcançou. Por isso o vale de ossos secos. E ele começou a receber um chamado do Senhor e estratégias de como ele faria. Então no versículo 7, a palavra fala assim, em Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Irmãos, a palavra fala no final que os ossos que se juntaram formaram um poderoso exército. Agora imagina Ezequiel tentando colar esses ossos um contra o outro. Agora, quando nós começamos a falar e profetizar, é a ação do Espírito Santo que começa a trabalhar ao nosso favor. A palavra fala que ele ouviu um barulho, irmão. Por quê? Porque era osso com osso. Imagina um cemitério. No poder de Deus, irmão. Uma metralhadora, não é verdade? Os ossos se grudando um no outro e outro, perfeitamente unidos, perfeitamente colados. Porque o que Deus faz é dessa forma, irmão. Então, ele profetizou conforme a ordem que ele havia recebido do Senhor. Faça conforme o Senhor te falou. O que o Senhor te falou para fazer, meu irmão? Qual a voz? Você já ouviu a voz do Senhor? Se não, então é necessário fazer igual Pedro. Pedro subiu ao terraço para orar. Olha, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia, irmãos. Por quê? Por que Pedro subiu ao terraço para orar? O que Deus tinha falado para Cornélio era justamente que ele tinha preparado Pedro para lhe falar, mas Pedro ainda não estava pronto. Então, quando Deus fala, meu irmão, acontece. A vontade de orar, às vezes, muitas pessoas têm vontade de orar às 3 horas da manhã e não entendem o porquê, irmão. Sabe? Olha, Pedro era a resposta para a visão celestial que Cornélio tinha recebido. E quando Deus fala, irmão, nada pode impedir. E às vezes, na nossa desobediência, começamos a nos tornar inimigos de Deus. Por quê? Porque Deus falou alguma coisa a respeito de alguém a outra pessoa. Existem conversas que Deus tem com outras pessoas ao nosso respeito, sabia? Sabia que Deus tem conversado com você a respeito de você com outras pessoas? Acredite, irmão, ele falou justamente com Rebeca sobre Jacó e Esaú. Falou que Jacó seria o maior, apesar de ser o segundo irmão, e aquilo não era comum. Eu não me lembro a referência, mas está no livro de Gênesis ali, capítulo 21, por ali. Bom, e nesse tempo, o Senhor tem falado com você a respeito de outras pessoas. Então, quando for orar, sabe, apresente ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, abra os meus olhos, traga luz ao meu coração, revela-te o meu caminho, a qual o Senhor quer seguir. Olha, Isaías 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Não há ninguém, irmão, que possa escapar das mãos do Deus poderoso. Agindo eu, quem impedirá? Ou quem invalidará? Olha, e a palavra fala, no versículo 10, que fala assim, e ele estava com fome, ele subiu para orar. Quem vai orar com fome, irmão? Bom, mas nós precisamos manter uma conexão com o céu. Só alcança vitória quem ora, irmão. Fala assim, ó, e ele estava com fome, enquanto a refeição era preparada. Estava com fome. Qual é o seu desejo, meu irmão? O que a sua alma tem clamado, minha irmã? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Desejo, vontade, necessidade. Todos nós temos. Agora saiba de uma coisa.
Enquanto você cuida das coisas de Deus, enquanto fazemos a obra, há uma refeição sendo preparada. Talvez você ache que seja homens que esteja preparando, mas é Deus. Ele estava com fome. Enquanto a refeição havia sendo preparada, e o que ele foi fazer, meu irmão? Foi orar. Sabe por quê? Porque Deus se responsabiliza, meu irmão, pelos recursos e pela resposta do nosso coração. Eu quero te falar, meu irmão, Deus se responsabiliza por tudo aquilo que você precisa para fazer a obra. Olha, escuta o que eu estou te falando, para fazer a obra, para preparar todo o cenário. Em Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor, que Ele concederá os desejos do seu coração. E ainda tem uma recompensa, tem algo, irmão, Deus não coloca, a gente precisa aprender isso. Deus não coloca ninguém frio, irmão. Deus não coloca, sabia que Pedro estava com fome, mas Pedro é a resposta para Cornélio. Olha, você sabia que você é uma resposta para uma geração sedenta? Eu gostaria de falar algo que eu tenho observado nos últimos tempos, irmão. Eu creio que no Brasil, e eu vou falar abertamente aqui, há 3 tipos de pessoa. Uma minoria, irmão, minoria mesmo, de pessoas que são verdadeiramente boas, que estão dispostas a verdadeiramente entregar o seu coração a Deus e obedecer a Deus, mesmo diante a morte. Minoria, pouquíssimos. Há um grupo maior fazendo a obra do diabo, que nós vemos aí que tem tomado conta inclusive das lideranças. Nós temos visto e ouvido falar. E há uma grande parcela de pessoas que tem um potencial enorme, que até querem serem pessoas boas. Tem o desejo no coração de serem pessoas boas. Agora, fazer o bem, irmão, não quer dizer que de fato você já é bom. Quando nós nos tornamos bons, irmão, quando nós ficamos parecidos com o Mestre. O nosso propósito aqui é ser parecido com Jesus. Imaginam pessoas como Jesus andando por aí, fazendo o bem, desfazendo as obras das trevas. E essas pessoas, elas não fazem o bem por quê? Porque tem medo do sistema. O sistema, ele é cruel e sangrento. Então, a palavra fala que as pessoas aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por quê, irmão? Porque essas pessoas que estão ali no meio, nem lá nem cá, elas têm o potencial para fazer o mal e têm o potencial para fazer o bem. Estão num caminho, estão numa encruzilhada, estão tentando, estão buscando respostas. E aí, o que vai ser? Porque normalmente o que acontece, irmãos, é aquilo que nós vemos. Se nós não podemos o vencer, o que acontece? Nos unimos a Ele, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E Deus nos dá todo o recurso para fazer a obra. Então você tem fome e sede de quê? Porque Deus já tem preparado, meu irmão, aquilo que você está com fome, mas é necessário que coloque a sua fé em ação. Olha o que diz em 2 Coríntios, quero ler com vocês, capítulo 9, versículo 8. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazer todo tipo de boas obras. Embora, irmãos, nós não somos salvos pela obra, e nós precisamos entender isso, mas nós somos salvos para executá-las. Isso aqui é o claro resultado do que está escrito em Efésios 10:10, que nós somos feituras da mão dele para executar as boas obras. Pedro entendeu, irmão. E olha, ele entrou em êxtase, a palavra fala. Sabe por quê, meu irmão? Quem ora entra em êxtase, quem ora tem revelação. E fala: vi o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por 4 pontas. E talvez você pense: Alisson, mas eu não vi nada. Mas você tem orado, meu irmão? Você tem orado, minha irmã? Você tem orado com sinceridade, com intencionalidade no seu coração? Porque Deus, sabe, Ele precisa, por exemplo, os seus anseios, aquilo que você tem fome, as suas, sabe,
Eu, por exemplo, eu venho aqui, irmão, não porque eu não estou preso no calabouço dos likes. Vocês veem que eu prego sobre tudo, inclusive sobre pecado, e eu não estou preocupado. A minha preocupação, na verdade, é agradar aquele que me alistou no seu exército, sabe? É agradar a Deus. E a missão aqui é de resgate, que muitos sejam salvos, como a de Pedro para Cornélio. Estava resgatando uma alma e, pelo que parece, uma família inteira perdida, pelo que a gente vai lendo no desenrolar do texto. Então a gente passa por cima das nossas coisas para quê? Para que nós venhamos, sabe, a ter uma vida de oração com Deus, porque só vê um céu aberto quem entra. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado, irmão. Como que é a sua vida de oração? Sabe, como? Só vê o céu aberto quem ora, irmão. Só vê o céu aberto sobre a sua vida quem ora, quem tem uma vida de oração, uma vida disciplinada de oração. E se você não tem essa vida, irmão, facilmente você será dominado, porque você nem sabe quem você é, minha irmã. Facilmente seremos dominados se não tivermos uma vida de oração. E eu recomendo, assim como Levítico 6,12 fala, acendam, mantenham o fogo do altar sempre aceso, façam a fogueira de manhã. Ou seja, é a chama do Espírito Santo, as revelações divinas sobre aquilo. Irmão, aqui em casa todo mundo já sabe, a minha primeira parte do dia, a minha primícia, sabe? Primeiro Deus. E já tem muito tempo que é assim. E as coisas têm mudado na minha vida, sabe? Não abro mão disso. Não abra mão de um céu aberto e algo semelhante. Olha, aqui precisamos compreender, porque ele orou e viu o céu aberto. Lucas capítulo 18, versículo 7. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam por ele dia e noite? Irmão, a nossa fome e a nossa sede deve ser de justiça, da justiça de Deus, de um céu aberto. Olha o que a palavra fala. Algo semelhante a um grande lençol a ser baixado por suas 4 pontas. E quando for Deus, irmão, você vai saber. Aqui é uma mensagem clara a Pedro. Quando for Deus, você vai saber que é de Deus. Irmão, se eu não consigo identificar a voz de Deus, Deus ele faz. Ele sabe aonde ele toca, ele sabe como conversar com nós. Ele sabe exatamente quem nós somos, ele sabe exatamente como alcançar o nosso coração e como fazer nós encontrar. Mas nós precisamos dar liberdade para ele. Só se alcança a glória através da oração. Quando for Deus, você vai saber. Irmão, eu quero ler uns versículos para ilustrar essa parte do lençol aqui de Pedro, porque no Evangelho de João diz o seguinte, em João capítulo 20, do verso 6 e 7, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, que eu quero ler na linguagem Ferreira de Almeida. Diz assim, ó, chegou, pois, Simão Pedro, esse mesmo aqui, de Cornélio, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu que os panos de linho tinham sido deixados ali, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. E o que é aquele lenço enrolado, aquele lenço dobrado? Ele foi colocado cuidadosamente ali, não sei se pelo anjo, por Jesus, a palavra não fala, porque significava uma mensagem. Na cultura israelita, na cultura judaica, o lenço judaico, às vezes o senhor precisava se ausentar da mesa, o servo ficava ali, em pé, pronto para servir ele, enquanto ele estivesse ali. Então, quando, por exemplo, acontecesse algo eventual, o amo levantava e cuidadosamente ele dobrava o lenço, porque significava, eu vou voltar. Ele voltará, tic-tac, 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 tic-tac. Ele voltará. E ele voltou, agora em forma de voz. Olha, ele viu um lençol, ele sabe como conversar conosco. Aquele lençol representava algo, um gatilho acionado emocional que despertaria Pedro para saber que a mensagem que ele recebia era de Deus. Não haverá dúvidas. Não haverá dúvidas. Não haverá dúvidas. Eu vejo um céu aberto aqui agora e toda dúvida está sendo dissipada pelo poder da luz que há em Jesus Cristo e na sua palavra poderosa. Correntes de incredulidade estão sendo quebradas nesse momento. Eu posso ouvir o som das correntes ao chão que tem prendido as pessoas em sua incredulidade, em seu medo.
vão avançar, vão começar a colocar a palavra em prática. Receba, meu irmão, e não precisa ter fé não, porque eu tenho fé de que isso vai acontecer e de que o Espírito Santo vai transcender a tela. Receba fé em teu coração para fazer aquilo que Deus mandou, porque ali está escondido o propósito, é nesse problema, irmão. Olha, e a palavra fala, no lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Sabe por quê, meu irmão? Ele procurava uma simples refeição e ali agora tinha tudo. Tinha tudo, toda a espécie, estava tudo disponível para ele. Porque o que Deus faz transcende aquilo que nós pedimos, aquilo que nós oramos e sonhamos. Aleluia! Efésios 3:20 diz que ele fará infinitamente mais de que pedimos, pensamos, imaginamos, ou até sonhamos, ou até projetamos. O que você projetou, meu irmão? Aleluia! O que você projetou, minha irmã? Glória a Deus! Saiba, o céu começou uma obra em tua vida, ele colocou algo no teu coração, não está queimando e não está latejando nesses momentos? Sabe, a esperança e a fé está sendo acendida. Sabe o que é? Não é a palavra do irmão Alisson, não. A palavra do irmão Alisson não tem poder nenhum. É o Espírito Santo, porque eu nem sei aonde você está ouvindo. Nem sei, irmão, quem está ouvindo. Mas ele sabe. E ele quer te dar muito mais do que você pensa. Ele quer te surpreender. Toda espécie de ânimos. O que você tem pedido? Uma simples refeição? Aleluia! Ele vai te dar mais, irmão. Agora, precisamos partir para o final. Por quê? Houve uma voz. Ainda houve um incentivo. Essa voz fala de um incentivo. A voz fala de Deus, o Pai. Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. E eu quero chegar para o final, meu irmão. Obedeça a voz. Obedeça ao que ele está falando. Ele vai provar, testar sua fé, ele vai provar a sua obediência. E será necessário deixar todo o orgulho, toda a autossuficiência, toda a altivez, tudo aquilo que nós não precisamos carregar para obedecer essa voz. Primeiro, levante-se, posição, mate, ação e come, desfrute. Mas antes de desfrutar tem uma posição que deve ser tomada, porque em Ezequiel, não me lembro, eu acho que capítulo 1 mesmo fala para Ezequiel: põe-te de pé, que ali eu falarei com você. Porque muitas vezes estamos prostrados, sabe, numa situação de coitadismo, ai, tá doendo, Senhor, mas ele está falando: levanta-te. E outra, ele já te deu poder, mata. Eu não posso. Pedro questionou com ele: eu jamais, Senhor, comeria algo impuro. Mate, avance, siga. Você pode. Você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha. As dores do mundo já podemos suportar, porque maior que os seus medos, maior que os seus anseios, é aquele que está contigo. Então mate, haja, coloca a sua fé em ação e logo depois vai ter um desfrute. Eu quero terminar, meu irmão, falando que o Cordeiro Santo tem a recompensa para o teu sacrifício, mas ele quer ver tua obediência. Em Isaías capítulo 1, versículo 19 fala que se obedecerdes a minha voz no dia de hoje, comereis o melhor dessa terra. Que Deus abençoe os irmãos. Que vocês possam ficar todos com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.